Boa tarde a todas e todos. Sejam muito bem-vindos ao segundo Seminário de Proteção de Dados Pessoais da Justiça Eleitoral Paulista. Este evento, realizado pela Seção de Proteção de Dados Pessoais da Secretaria da Gestão da Informação e Documental, com o apoio direto da Secretaria de Comunicação Social, da Gestão de Pessoas e o Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais, a finalidade é reforçar o nosso compromisso institucional com um dos macros desafios do TRE de São Paulo, que é o fortalecimento da Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Proteção de Dados Pessoais. Nosso objetivo com este evento é fomentar a cultura de proteção à privacidade e proteção de dados pessoais e de segurança da informação, para que tenhamos um judiciário cada vez mais ético e confiável na era digital. O tema principal desta edição é Boas Práticas e Governança em Proteção de Dados Pessoais, uma parceria essencial na era digital. E hoje, o subtema que nós temos desse videocast é Inteligência Artificial, Inovação e Conformidade na Gestão de Dados Públicos, que é o diálogo entre teoria e regulação. Não se trata mais de saber se a inteligência artificial vai chegar aos tribunais, mas sim de como garantir que ela chegue de forma ética, transparente e em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E para enriquecer e simplificar, se possível, esse diálogo, convidamos duas grandes autoridades no tema. Bem-vindo, Jefferson Dias Barbosa. Jefferson é assessor da presidência e gerente do projeto de conselho diretor da Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, mestre em ciência da computação, especialista em política e estratégia em segurança e defesa cibernética pela Escola Superior de Guerra, especialista em segurança de informação pela Universidade de Brasília, auditor, líder em segurança da informação e Data Protection Officer. Possui certificação em Incident Response Process pela Carnegie Mellon University. Jefferson, é um prazer tê-lo aqui conosco e poder contar com a sua visão do órgão regulador. E aqui, em nome do nosso tribunal, do Dr. Silmar Fernandes, da Lívia, nossa secretária, e do Valtir, nosso coordenador da COGIM, agradeço na pessoa do Dr. Valdemar Turno Júnior, presidente da NPD, por liberar a sua participação aqui conosco. É uma honra. Muito obrigado. Na sequência, apresentaremos o nosso segundo convidado e recebemos o Natan Pasqualini. Seja muito bem-vindo, Natan. Natan é advogado de conformidade e proteção de dados pessoais, da assessoria jurídica do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. Mestre em Direito e Inovação pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Ex-aluno da Escola de Governança da Internet do Brasil. Co-coordenador do Grupo de Trabalho sobre Conectividade Significativa da IOC Brasil. Membro do Núcleo de Coordenação da Rede de Pesquisa em Governança da Internet, que é a REDE. Natan, a sua expertise é importantíssimo para entendermos os padrões técnicos, a accountability e a cultura de segurança na era digital. Sejam muito bem-vindos. Agradeço em nome da coordenadora, a doutora Raquel, a sua participação conosco. Obrigado. E eu sou a Samara Oliveira, chefe da Seção de Proteção de Dados Pessoais, e irei atuar aqui como mediadora desse time de alto nível. Sou formada em Direito, pós-graduada em Direito Público e pós-graduada também em Direito Eleitoral e Processual Eleitoral, e tenho a certificação de líder implemente para a gestão da privacidade da informação, baseado na ABNT norma ISO 27701. Vou aqui, em consideração as pessoas com baixa visão ou cegas, fazer minha autodescrição. Sou uma mulher, cabelo preso, castanho claro, olhos castanhos. Estou hoje vestindo um vestido verde
E estou aqui sentada nesta mesa, em excelente companhia dos meus 2 convidados. E vamos, então, introduzir este diálogo de alto nível. Inicialmente, Natan, passo a palavra a você e já posso iniciar com 2 perguntas misturadas numa só. Natan, para começarmos, esclareça qual é a atribuição do NIC.br e logo após, se possível, o NIC tem um papel histórico na construção da cultura de privacidade e segurança no Brasil, que culminou na própria LGPD. Como você observa essa trajetória, né? E qual foi a principal contribuição do NIC.br para que o país chegasse a ter uma lei de proteção de dados pessoais? Fique à vontade, a palavra é sua. Maravilha, Samara. Primeiro, obrigado pelo convite, obrigado ao tribunal por ter cedido esse espaço para a gente conversar um pouquinho sobre proteção de dados, privacidade e novas tecnologias, né? Enfim, com plataformas de inteligência artificial. Estou muito feliz de estar aqui também com o Jefferson. E, bom, antes de começar efetivamente a minha intervenção, também vou fazer minha autodescrição. Sou um homem, cabelos e barbas longos e cabelo preso, castanhos, cabelo, barba e olhos entre o preto e o castanho. Estou usando um paletó cinza e uma camisa azul, quase um azul marinho, e também uso óculos. Então vamos começar do começo aqui. Para a gente falar do NIC.br, que é o Núcleo de Informação e Coordenação do .br, a gente precisa dar um passo atrás e falar um pouquinho sobre o Comitê Gestor da Internet no Brasil, que é esse órgão, esse organismo multissetorial que foi criado na década de 90, em 95, por uma portaria interministerial do Ministério da Ciência e Tecnologia e do Ministério das Comunicações, que cria esse comitê com participação tanto de governo, sociedade civil, academia e o setor produtivo, ou seja, o setor privado, além de uma cadeira para uma pessoa que tem um notório saber em internet, para que a gente possa pensar e discutir e instruir o futuro da internet no Brasil, pensando em diretrizes que não são diretrizes vinculantes. O CGI ele não produz nenhuma resolução vinculante, mas sim orientativa para como o desenvolvimento da internet tem que se seguir. E em 95 ele foi criado por essa portaria, e em 2003 houve a publicação também de um decreto presidencial que confirma a criação do NIC.br, do CGI.br, com essa atual composição multissetorial que até hoje persiste. E é uma alegria falar do CGI esse ano, porque a gente completa 30 anos da criação do CGI em 2025, então está sendo um ano de bastante celebrações do nosso lado e celebrando o sucesso que o modelo multissetorial de governança da internet brasileiro que é referência, inclusive, internacional. Então, esse é o CGI. Em 2003, é criado um braço administrativo para o CGI.br, porque o CGI não tem personalidade jurídica, então ele não tem a possibilidade de operacionalizar algumas das decisões, das resoluções que são feitas. Então, em 2003, foi criado o NIC.br para poder operacionalizar as resoluções do CGI. Em 2005, a gente passa a administrar o domínio.br aqui no Brasil, ou seja, todo mundo que for registrar um site com a terminação .br, seja .com.br, .ia.br ou .adv.br, ela passa necessariamente por nós e pelo departamento que é o registro, o registro que é o registro efetivamente que faz a criação desses domínios. E aí, qual que é o papel explicados, né? O que é o NIC, o que é o CGI, e onde que a gente entra nesse debate sobre proteção de dados pessoais, privacidade. Bom, a gente está dando sempre um passos atrás para falar até a gente chegar no momento atual. A gente precisa voltar para o ano de 2009. 2009, o CGI
depois de um longo debate multissetorial, publica o que a gente chamou de Decálogo para o Uso e Desenvolvimento da Internet no Brasil. É um conjunto de 10 princípios para o uso e desenvolvimento da internet. E, dentre os princípios elencados, o primeiro deles está definido como a liberdade, privacidade e direitos humanos. Nessa tríade, além de um outro princípio, que é um ambiente legal e regulatório, que dialoga diretamente com a noção de privacidade e, eventualmente, e futuramente com a noção de proteção de dados pessoais. Então, em 2009, depois desse grande debate, a gente chega nesse momento de publicação do Decálogo. No ano seguinte, em 2010, então, assim, a gente já começava a pavimentar um pouco essa discussão mais aberta, mais massificada sobre proteção de dados. No ano seguinte, a gente realiza pela primeira vez o Seminário de Proteção à Privacidade de Proteção à Privacidade aos Dados Pessoais, que esse ano a gente completa, inclusive, 15 anos desse importante espaço. E aqui vale ressaltar uma pesquisa que foi realizada pelo próprio CGI, que resultou em um livro que chama Plantando Sementes, que conta a história dos 10 primeiros anos do seminário. E lá tem uma conclusão muito importante sobre qual foi o papel e qual é o papel do seminário nesse processo de construção de uma cultura de proteção de dados no Brasil. E o fundamental é que o seminário ele foi identificado ali nessa pesquisa como um policy space. O que a gente quer dizer com policy space? É um espaço de debate amplo e, no caso, né, das iniciativas do CGI e NIC-BR, multissetorial sobre determinado assunto de política, ou seja, um espaço para se discutir e amadurecer políticas. Então, desde 2010, o seminário tem sido esse espaço para poder tanto debater e estressar determinados temas relacionados à proteção de dados pessoais, quanto ser um espaço de encontro de tomadores de decisão, de entes regulados, de atores da sociedade civil e do setor produtivo, academia, para que a gente consiga formar um consenso. Mais para frente eu vou falar um pouquinho disso também, mas o grande mérito da LGPD foi essa possibilidade de uma construção multissetorial e consensuada. É o que a gente chama, dentro de governança da internet, é o consenso pragmático, onde cada ator precisa ceder um pouquinho para que a gente chegue num meio termo que atenda minimamente aos anseios de todo mundo. Então, passando nessa retrospectiva histórica para localizar o NIC nesse espaço, a gente tem o modelo multissetorial como sendo essa grande baliza para os processos de governança da internet e que foi transpassado para outros modelos de governança do mundo digital, como, por exemplo, a de proteção de dados, posteriormente, regulação de plataformas e IA. E a gente tem, em razão disso, em razão do Decálogo, o Marco Civil da Internet, em 2014, que elenca a proteção de dados pessoais como um dos princípios que o Marco Civil da Internet se orienta e orienta o desenvolvimento da internet com as suas obrigações e direitos ali dispostos, a partir, dentre os princípios disponíveis lá, o de princípio da privacidade. E o CGI, aliás, né, o Marco Civil da Internet, ele bebeu muito na fonte do Decálogo. Muito dos princípios do Marco Civil da Internet, eles decorrem daquela discussão que foi feita 5 anos antes, no processo de construção do Decálogo. E para além do NIC e o CGI funcionar como esse espaço de convergência de atores e de ideias e de proporcionar esses espaços de discussão, a gente tem, dentre os nossos departamentos, né, por exemplo, um time de resposta a incidentes de segurança, que é o CERT.br, que atua diretamente na prevenção e no trato de incidentes de segurança no Brasil, sendo hoje um dos principais centros que a gente tem aqui no país. E, além disso, a gente tem, como, por exemplo, o CETIC, que é o Centro Regional que produz estudos sobre a sociedade da informação, produzindo uma pesquisa específica sobre proteção de dados e privacidade. Então, a gente também atua nessa produção de indicadores
para entender o nível de penetração desse direito, não só entre as pessoas, mas na sociedade como um todo. E como um envelope para isso tudo, a gente atua muito em áreas como capacitação, orientação e educação da população em geral. Então, com produção de cartilhas, com a realização de eventos e de cursos, como o próprio CERT, ele tem um curso em parceria com a Carnegie Mellon University, sobre resposta a incidentes, justamente tratamento de resposta a incidentes. Então, o curso dessa universidade oferecido no Brasil, ele é feito em parceria com o CERT. Então, a gente atua nessas dimensões de capacitação, orientação e educação em direitos digitais no geral, em governança da internet, mas especificamente também em proteção de dados pessoais. Legal, muito obrigada. E agora, Jefferson, passando a palavra para você. Já como o cenário que o Natan descreveu, né, nos traz a autoridade, hoje a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão regulador central do tema. Como a NPD atua nesse contexto? E qual é a importância dos guias que a agência tem publicado, como o tratamento do poder público, né? Temos um guia específico para o poder público, e outro que foi feito também, a exemplo, né? Dentre outros, um com o TSE, que é o guia eleitoral. E o que eles contribuem para o entendimento e a conformidade, né, nos tratamentos? A palavra é sua. Tá joia, Samara, muito obrigado. Eu queria inicialmente agradecer o convite, agradecer a você pelo convite, agradecer ao presidente do tribunal, o senhor Silmar Fernandes, os magistrados, os funcionários, colaboradores, aqueles que nos ouvem hoje aqui. É um prazer muito grande para a NPD estar aqui presente, poder compartilhar um pouco de informação, trocar essas experiências. Sim. Agradecer ao Natan, que está conosco aqui também. E fazer minha autodescrição da mesma forma. Então, eu sou um homem branco, de olhos claros, uso óculos também, cabelo castanho médio. Hoje eu estou vestindo um terno cinza escuro, uma camisa azul clara e gravata também no azul marinho. Indo para a sua questão, acho que a NPD ela foi criada num momento de maturação da agência digital no país. A LGPD ela foi sancionada em 2018, né? Ela vem aí, ela consolidou um processo que já vinha no nosso país, veio harmonizar, acho que vários institutos que já existiam, como o Marco Civil da Internet, Lei da Habeas Data e vários outros dispositivos, como a Lei de Acesso à Informação, também que antecede a LGPD. Então, a LGPD ela veio trazer, consolidar as questões de proteção de dados, né, no país. Esse trabalho é fruto, acho que, de muitas instituições, como foi muito bem dito pelo NIC, né, o pessoal do NIC, o CGI-BR, a própria sociedade civil organizada, e traz também um movimento que vem desde a Europa. Né? As primeiras leis de proteção de dados elas surgiram no ambiente europeu, e isso disseminou no mundo todo, isso desde a década de 90. E no Brasil, somente em 2018. E em 2020 foi criada a NPD, né? Foi instituída a NPD, que como um órgão central é responsável pelo sistema regulatório da proteção de dados no nosso país. Então, ela articula ali os princípios, os direitos, os deveres relacionados à LGPD, isso com a realidade institucional aqui do nosso país. Então, isso é um breve histórico assim, que é o papel da NPD, né, nesse processo regulatório. Sobre os nossos guias orientativos, eu vou falar um pouco sobre esses dois guias. A gente produz muitos materiais educativos, né? Mas a NPD ela se organiza em 3 eixos principais que são complementares. Primeiro é na questão da normatização e orientação. Então, a gente trabalha nesse sentido, né? Na elaboração de regulamentos, guias interpretativos que traduzem ali a LGPD na prática, né? Com informações concretas, exemplos, e também uma proporcionalidade voltada para a realidade de cada setor específico. A gente trabalha num outro eixo, que é a questão da fiscalização e sanção também, estruturando ali um processo regulatório baseado em risco. A gente busca uma fiscalização responsiva, né? E também a gente busca a proporcionalidade e também a transparência em todos esses processos. E o último eixo é a questão da educação e a promoção da cultura de proteção de dados no nosso país, como nós estamos fazendo aqui hoje, né? Acho que a gente busca o estímulo à conformidade voluntária. O artigo 50 da LGPD ela traz isso, né? Estimula a autorregulação, a regulação responsiva.
E a adoção de boas práticas. Acho que o principal é a ênfase na prevenção de riscos e a proteção dos direitos dos titulares. Acho que esse é o principal. Então, com essa combinação, acho que a ANPD ela busca induzir esse comportamento regulatório e consolidar aí a cultura de governança de dados, a governança digital no nosso país. Sobre os guias orientativos, a gente tem produzido aí nesses últimos 5 anos dezenas de guias, né, muito material orientativo, né, especificamente, acho que para o ambiente que nós estamos aqui hoje, né, na Justiça Eleitoral, a gente tem o Guia Orientativo e Tratamento de Dados para o Poder Público. Esse guia foi lançado em 2023, ele oferece ali parâmetros claros para os órgãos da administração pública adequarem a LGPD. Tem exemplos lá de temas como base legal para a execução de políticas públicas, uso compartilhado de dados, transparência e avaliação de risco, né? Então, o objetivo é auxiliar a administração pública a equilibrar a eficiência com o dever de proteger os direitos dos nossos titulares de dados, né? Todo cidadão brasileiro. O outro guia também, que acho que é muito voltado, né, para o setor eleitoral, como você comentou, a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados por agentes de tratamento no contexto eleitoral. Esse guia foi elaborado em parceria com o TSE, a gente publicou ele em 2024. Então, ele representa, inclusive, o marco de atuação interinstitucional da NPD com outras instituições, né? Nós trabalhamos também junto com o CERT, com o NIC, na elaboração de cartilhas também. Esse documento, especificamente, ele reforça ali as práticas do tratamento adequado dos dados dos eleitores e também de candidatos, e também o uso ético desses dados nas campanhas e no combate à desinformação. Então, e também na manipulação algorítmica. Então, acho que essa parceria ela simboliza que a proteção de dados é um instrumento de fortalecimento da nossa democracia também. Né? Isso é importante. Então, esses guias e normas, eu acho que ele estabelece ali esse compromisso da NPD de trazer essa educação, esse aculturamento, né? Essa cooperação regulatória ela é importante. A gente tem acordos de cooperação técnica com vários órgãos públicos, com entidades civis, com tribunais, com autoridades estrangeiras também. Um exemplo recente foi a renovação do nosso acordo de cooperação técnica com o NIC, BR, né? Essa colaboração ela é voltada muito para a questão de tratamento de incidentes de segurança, pesquisas, estudos e capacitação, né? Temos acordo de cooperação também com a Senacom, com o CAD, com o Tribunal de Minas e várias outras instituições. No âmbito internacional, a gente também tem memorandos de entendimento com a autoridade espanhola, que foi renovada recentemente. A gente trabalha lá em grupos para mecanismo de verificação etária no ambiente digital, importante agora para o ECA digital, né? A gente também trabalha participando de vários fóruns internacionais. Ele está inserido em vários fóruns. Então, tem como exemplo a Rede Ibero-Americana de Proteção de Dados, a Rede Lusófona de Proteção de Dados, da qual nós somos presidentes. Então, a NPD assumiu a presidência desses 2 fóruns esse ano. E também participamos do Global Privacy Assembly, o GPA, o GPEN, que é o Global Privacy Enforcement Network, Convenção 108 e vários outros. Eu acho que o objetivo é inserir o país e entender como que isso funciona, como é que é a proteção de dados nos outros países, inserir o Brasil, mostrar a nossa experiência e também colher a experiência de outros países, né? Acho que os desafios que a gente tem enfrentado agora, ele muda com a transformação da NPD em Agência Nacional de Proteção de Dados, né? Então, por meio da medida provisória muito recente, agora, 1317 de 2025, a gente passou, então, a ter mais autonomia administrativa, autonomia orçamentária, mas também novas competências, né? Então, acho que essas atribuições que eu quero destacar, eu acho que é a implementação e a fiscalização do Estatuto Digital da Criança e Adolescente, que é apelidado, né, muito carinhosamente como ECA Digital. O objetivo, acho que esse instrumento legal, acho que ele inaugura ali um marco na proteção integral da criança e do adolescente no ambiente digital. Porque ele traz muitas obrigações que ainda não existiam, ou se existiam de forma pulverizada, para as plataformas, os provedores de serviço, né, de conteúdo de internet. Então, traz obrigações de aferição de idade, traz obrigação de supervisão parental, vedação de produtos ou serviços inadequados para essa faixa etária, né? Transparência e prestação de contas e, principal, a prevenção, a exploração e o aliciamento infantil. A gente vê muitos exemplos práticos que ocorrem no nosso país, né? Então, acho que nesse contexto, acho que a NPD ela atua aí como uma autoridade de referência, tanto na regulação e orientação no ambiente digital das plataformas digitais, né? Buscando aí garantir então, essa inovação tecnológica junto com a proteção dos direitos fundamentais, né?
especificamente do tema do nosso debate hoje, a inteligência artificial, existe aí a provável assunção da ANPD como a autoridade responsável pela regulação da IA no Brasil. Isso está no texto do PL 2338, que tramita hoje na Câmara dos Deputados, né? Esse PL ele propõe a criação aí de um Sistema Nacional de Regulação da Governança da Inteligência Artificial no Brasil, que é chamado CIA. E a ANPD ela figura lá como uma agência central, que vai coordenar os esforços de diversos órgãos reguladores setoriais, né? E buscando, então, a convergência da produção de dados pessoais com essa ética algorítmica, né? E a segurança digital como um todo. Então, esse novo papel acho que vai consolidar o trabalho da ANPD aí nessa governança tecnológica. Acho que, concluindo essa primeira pergunta, eu acho que a ANPD ela apresenta aí uma consolidação desse projeto nacional aí de proteção de dados pessoais, né? É um projeto que começou desde a governança da internet no país, como foi mostrado, e que hoje é mais uma política de Estado, né? Eu acho que mais que fiscalizar e sancionar, acho que a ANPD ela busca promover a confiança, promover aí a inclusão digital, e eu acho que a tecnologia ela tem que vir para servir a sociedade, não o contrário. Acho que isso é fundamental. Com certeza. E tentando trazer essa fala, já linkando com o nosso público, iniciando, é crucial ter clareza, como você mesmo trouxe, né? Não basta a gente ter os normativos sem ter essa link com a prática, né? Jefferson, quais são os principais conceitos relacionados à proteção de dados que todos cidadãos, servidores e principalmente, né, nós, servidores públicos, devemos saber e observar no nosso dia a dia, que você possa trazer para nós uma fala com certeza. Elucidativa? Muito boa essa pergunta, porque acho que eu começo explicando o que é um dado pessoal. Porque é importante a gente conhecer. Se a gente não conhece, a gente não consegue proteger. Então, primeiro eu tenho que saber o que é um dado pessoal, né? Quando a gente fala em dado pessoal, ele tem um conceito mais amplo no âmbito da LGPD, né? O artigo 5 da LGPD, ele traz ali um conceito que define que qualquer informação relacionada com a pessoa natural identificada ou identificável é considerado um dado pessoal. Então, é um conceito expandido, né? Então, ele não se limita, por exemplo, a um CPF ou um nome da pessoa. Ele inclui o que a gente chama de identificadores indiretos. Dá alguns exemplos de identificadores indiretos. Por exemplo, o endereço da pessoa, a placa do veículo, o endereço IP, a geolocalização, a voz, a imagem, as postagens em redes sociais, as manifestações políticas, a sua forma de andar, seus dados biométricos, tudo aquilo que de uma forma direta ou indireta, de forma combinada, pode chegar à identidade de um indivíduo, é considerado um dado pessoal. Esse conceito ele é fundamental para que a gente possa saber como que a gente vai lidar com esses dados. Isso a gente vê até um certo desconhecimento. Muitas vezes as pessoas acham que é só os dados diretos, né? Identidade, CPF e tudo mais, mas acho que é importante conhecer isso também. No setor público exige uma atenção, acho que redobrada sobre essa questão. Muitas vezes, assim, os bancos de dados estatais, né? Eles têm muitas informações de fontes diferentes, cruzam muitas informações. E esse gera um risco de reidentificação muito grande, que pode, inclusive, violar a privacidade das pessoas, né? No guia da ANPD sobre tratamento de dados pelo poder público, a gente reforça essas questões e coloca muitos exemplos práticos sobre isso. Uma pergunta que é importante todo servidor fazer é o seguinte: se esses dados permitem de forma indireta ou direta identificar alguém, esses dados sim estão abrangidos pela LGPD, mesmo que esses dados estejam agregados, anonimizados ou mesmo de forma anônima, mas que pode ser reversível. Então, isso aí é fundamental, né? Quero trazer também para a nossa conversa a questão dos dados tornados públicos, ou os dados publicamente disponíveis ou livres na internet. Esse tema é importante. Sim. Um outro ponto essencial, então, a gente tem que compreender que dados disponíveis publicamente não estão fora do alcance da LGPD, né? Mesmo quando a informação é pública, por exemplo, os processos judiciais, né, a ata das sessões, os dados em portais de transparência, né? O seu uso está limitado à finalidade original daquela divulgação. O uso secundário, ele até pode ocorrer em algumas ocasiões. Porém, ele tem que ter correspondência com a finalidade que originou aquela coleta, aquela publicação. E tem que ter mecanismos para o exercício dos direitos do cidadão sobre esses dados utilizados que estão publicamente disponíveis, né? O artigo 7 lá da LGPD, parágrafo 3º e parágrafo 7º,
ele diz lá, ele determina que o tratamento posterior ele tem que respeitar alguns requisitos, que é a boa-fé, o interesse público e a finalidade que justificou essa disponibilização desse dado, né? Então, assim, o que isso implica, né? Baixar, copiar, redistribuir essas informações, dados pessoais, para outras finalidades, ela pode ser incluído como um tratamento irregular, segundo a LGPD. Então, alimentar cadastros, né? Divulgar listas, reidentificar as pessoas, tem que ter toda essa preocupação, né? Então, acho que eu gostaria de destacar que, inclusive, nós recebemos denúncia na NPD sobre divulgação indevida de documentos judiciais com dados sensíveis expostos. Então, demonstra como que foi? a necessidade. Sério? Né? Vou dar mais à frente eu posso dar alguns exemplos, mas assim, isso pode vir a acontecer por questão de inobservância da proporcionalidade e do divulgação de dados de forma excessiva, né? Sim. Então, esse é um tipo de situação, acho que fere o princípio da finalidade, da necessidade e da segurança. E eu acho que prevê aí, então tem que ter uma orientação preventiva e eu acho que de correção imediata. Isso é importante, né? Eu vou trazer aqui algumas orientações que tem na própria LGPD e também nos guias que a gente tem publicado, né? Então, o compartilhamento de dados ele é uma operação legítima. Compartilhar, divulgar dados é uma operação legítima. E esse compartilhamento, muitas vezes, ele é necessário para a execução das políticas públicas. De fato. Né? Para otimizar o Estado brasileiro. Então, é importante o compartilhamento de dados. Mas lá no artigo 23 a 26 da LGPD, ele diz lá que esse compartilhamento ele tem que ter alguns requisitos, atender alguns requisitos. Então, tem que ter uma finalidade específica para esse compartilhamento, ele tem que ser para a execução de uma política pública, né, ou uma atribuição legal do própria instituição. Ele deve ser formalizado. Então, tem que ser um contrato, um convênio, uma decisão administrativa, né? Um acordo que que você possa fazer esse tipo de compartilhamento, né? Ele deve definir uma base legal, uma hipótese legal para esse tratamento e o período que esses dados também estão disponibilizados. Não é feito de forma ilimitada, né? Tem que ter transparência e medidas de segurança. Isso está lá, inclusive, no nosso guia, né? Então, o compartilhamento, resumindo, ele não pode ser genérico e nem limitado. Acho que a interoperabilidade ela tem que vir com responsabilidade. Isso que é fundamental. Para trazer eficiência para o poder público e também não vulnerabilizar os direitos dos titulares dos dados, né? E transparência. Por fim, eu quero trazer aqui as questões de princípio de responsabilização dos servidores, quando não observa isso, né? Então, o servidor público, isso pode produzir efeitos, consequências sobre esse dado, né? Então, nem todo dado que eu posso acessar, eu posso usar de forma indiscriminada. Isso é uma premissa que a gente tem que ter, né? Então, a LGPD ela impõe que o tratamento tem que ser necessário, proporcional e finalístico. Tem que ter uma finalidade específica, né? Então, a coleta e acho que esse compartilhamento ou a divulgação desses dados sem uma justificativa legal, ele pode violar, inclusive, o dever funcional e trazer responsabilização individual. Isso está lá na LIMBIT, no artigo 28 e também no artigo 52 da LGPD. Então, a gente tem que ter cuidado no trato desses dados, procurar mostrar a necessidade, a proporcionalidade dessa divulgação. Depois eu vou explorar um pouquinho mais isso também mais à frente, né? A proteção de dados, eu acho que é, além de tudo, um compromisso ético do servidor, né? Acho que o desafio da justiça eleitoral e também acho que de toda a administração pública, né, é garantir que esse uso de dados ele fortaleça a democracia e prevaleça ali os direitos e a privacidade do cidadão. Exato, porque quando a gente respeita o direito deles, nós estamos indiretamente fortalecendo, né? Com certeza. O nosso propósito maior, que é a democracia, né? Passando agora a palavra, Natan, para você, a LGPD, né, que então, como foi comentado, né, é de 2018, ela vem, e agora com a revolução da inteligência artificial, né, com as grandes LLMs, né, as IA generativas, na sua visão jurídica, né, e técnica, qual foi a contribuição fundamental que a LGPD já trouxe para garantir que o grande uso, né, desses dados pessoais nessas ferramentas, né, nessas plataformas, esse uso possa ser mais seguro e de forma ética, independente desse processo de aprovação do PL 2338. Perfeito. E acho que você já trouxe, Samara, um ponto importante. Quando a gente está falando de sistemas de inteligência artificial, um pressuposto que tem, especialmente por esses pelos LLMs, é a utilização de grandes bases de dados para o treinamento desses sistemas. Esses dados podem ser pessoais ou não, né? Isso depende muito da forma como é treinado. Mas, assim,
eu acho difícil que não haja o treinamento com dados pessoais nesses sistemas. Até pela coleção de dados pessoais que a gente já tem, enfim, em diversas bases de dados. E aí, o que isso implica? Que existe uma relação imediata e direta entre desenvolvimento de inteligência artificial, governança de inteligência artificial e proteção de dados pessoais. Não à toa, a ANPD está sendo considerada para ser a coordenadora do CIA, desse sistema de gerenciamento de governança da inteligência artificial aqui no Brasil. A LGPD, ela positiva, ou seja, ela transforma em lei algumas coisas que já são muito importantes, não só para a própria garantia do direito à proteção de dados pessoais, mas algo prospectivo também pensando na LGPD. Eu listei aqui, tem mais, mas eu listei aqui 5 pontos que eu acho que são talvez cruciais para a gente pensar nisso. O primeiro, que é o reconhecimento de uma assimetria informacional. Quando a LGPD ela define, e esse é um ponto que eu vou falar o seguinte, quando ela define alguns usos legítimos, define umas bases as bases legais, ela compreende que o titular de dados tem uma série de direitos, define um princípio de não discriminação como um dos fundamentos do direito à proteção de dados pessoais no Brasil. O que ela está dizendo existe uma simetria de informação entre quem trata os dados e entre o titular de dados. E isso fica especialmente mais agravado quanto maior é a empresa ou quando você tem, por exemplo, o Estado tratando esses dados. Se você olhar para a teoria de dados pessoais, de proteção aos dados pessoais, as primeiras leis que surgiram lá na década de 1970, as primeiras discussões e preocupações, elas estavam muito atreladas com a possibilidade do Estado tratar os seus dados. Ou seja, com o avanço da possibilidade de processamento computacional de dados e o Estado cada vez mais coletando e tratando dados para a execução de políticas públicas, enfim, com finalidades bastante legítimas, mas isso gerava algum tipo de preocupação. Como que a gente vai se opor a esse tipo de tratamento, esse tipo de iniciativa do Estado? Então, primeiro ponto, o reconhecimento de uma assimetria informacional. Ela existe, ela é factual, e a LGPD ela vem para ajudar a corrigir isso em certa medida. O segundo ponto é quando ela traz essa definição de usos legítimos de dados, de atividades de tratamentos que são consideradas legítimas. Isso tem um fundamento interessante, porque o direito à proteção de dados pessoais, a gente pode chamar de um direito procedimental. A LGPD é uma lei extremamente procedimental, porque ela vai falar, para você tratar determinado tipo de dado, você tem que definir uma base legal. Se você for tratar um dado sensível, que é um dado, enfim, uma categoria de dado pessoal, você precisa tomar tais e tais cuidados. Então, ela estabelece uma série de procedimentos que devem ser seguidos e observados, seja por agentes públicos, agentes privados, todas aquelas pessoas que têm algum tipo, que tratam dados pessoais e que estão sob o escopo da LGPD. A gente sabe que tem algumas exceções. E isso fica mais evidente ainda quando a gente olha para as bases legais, que são essas hipóteses autorizativas que o Jefferson muito bem comentou, que possibilitam o tratamento de um dado pessoal. Por exemplo, sei lá, o consentimento é uma delas. Num cardápio de 10, ela é uma das bases legais. Não é a mais importante, não é a menos importante, ela é uma delas. Isso, inclusive, é algo que é sempre importante reforçar, porque dependendo da situação, o consentimento talvez ele não seja a base legal mais adequada para uma atividade de tratamento. Até por conta de uma possibilidade de um vício de consentimento, dependendo de como a relação é estabelecida. Então, o segundo ponto é essa definição desses usos legítimos e o procedimento para que esse uso seja legítimo nos dados pessoais. O terceiro que eu destaco aqui, e que o Jefferson também já trouxe, e aí, correndo o risco até de ser redundante, Jefferson, você me desculpe, mas é esse conjunto de princípios que vão orientar a atividade de tratamento de dados e o direito à proteção de dados pessoais. Quando a gente fala em cultura de proteção de dados,
pelo menos na minha perspectiva, e aqui tirando um pouquinho o chapéu do Nick da cabeça, é de entender, de que as pessoas tenham a consciência do que é feito com seus dados, como é feito, por que é feito, ou por que não deve ser feita determinada atividade, mas é também que as pessoas e os agentes que vão realizar as atividades de tratamento, eles já tenham permeado na própria atividade, na própria consciência deles que algumas coisas são inegociáveis, como esses princípios. Esses princípios, eles orientam, obviamente, a quem está sob a tutela da LGPD, mas ele deve orientar toda e qualquer atividade de tratamento de dados pessoais que a gente faça aqui, seja no Brasil ou, enfim, em outros países, até porque esses princípios, ele tem lastro numa discussão internacional muito forte que já definiu uma série de princípios orientadores para a proteção de dados pessoais. E pensar... E essa é a dificuldade, eu entendo, assim, de como a gente chega num nível de consciência que seja tal em que esses princípios já estejam tão integrados ao nosso cotidiano. E isso está diretamente relacionado às atividades de tratamento relacionadas a treinamento de IA. Se você pensar, por exemplo, em princípio da necessidade, princípio da finalidade, o que acontece em boa parte das situações são usos secundários de dados para treinar grandes sistemas de IA. O Facebook estava fazendo isso recentemente, enfim, teve até uma questão com o Instagram, que eles estavam habilitando o treinamento de um sistema de inteligência artificial do Instagram a partir de dados das contas, então, como uma função padrão. Então, se você não quisesse ser submetido a esse treinamento, você teria que ir lá e falar que não queria. Exato. E não sendo a opção contrária, né? Tipo assim, caso você queira, você entre e participe da iniciativa. Então, esses conjuntos de princípios, eles são muito fundamentais para orientar essas atividades de tratamento. Os últimos 2 pontos que eu tinha destacado aqui, que é a definição de uma série de direitos para os titulares de dados, que decorrem dessas atividades de tratamento. Então, quando a LGPD ela define que o titular de dados ele tem o direito a, por exemplo, revogar o consentimento dele a qualquer tempo em determinada atividade de tratamento, isso é muito fundamental para que ele consiga exercer o que a gente chama de autodeterminação informativa. Exato. Que é esse processo de autoconsciência da pessoa sobre como e por que os dados dela estão sendo utilizados. E talvez naquele momento ela queira participar dessa atividade de tratamento, mas pode ser que ela mude de opinião e de intenção depois e queira revogar. Então, a definição de direitos, ela traz essa dimensão de que o dado não é uma mercadoria, de que o dado não é uma commodity, apesar dele alimentar muito a economia hoje, e de que o titular dele, obviamente, ele é dotado de direitos, né? Porque o que a gente está falando aqui é de uma extensão da pessoa natural, né? A projeção da pessoa no ambiente virtual, por exemplo. Não é uma matéria-prima, né? Ele diz respeito a um sujeito, a uma pessoa que se projeta em vários espaços, inclusive no espaço digital, em que a todo tempo a gente está submetido a esse constante processo de digitalização que implica em produção de mais dados pessoais e não pessoais, enfim. E o último ponto, que talvez seja o mais relevante, que com a consolidação da LGPD, a gente conseguiu algo que é importantíssimo, que é alçar o direito à proteção de dados pessoais a um nível constitucional. Qual que é a implicação imediata disso? Primeiro de tudo, é uma separação entre o direito à privacidade e o direito à proteção de dados pessoais. Sim. São direitos que se comunicam, eles fazem parte de um mesmo ecossistema, mas eles não se misturam. Eventualmente eles se cruzam, mas eles não se misturam. Então, você ter isso na Constituição Federal hoje, que o direito à proteção de dados pessoais, ele é um direito fundamental e, portanto, um direito autônomo e independente, isso
dá um novo nível de importância para a gramática de direito à proteção de dados pessoais. Isso dá um novo tom. É tratado de forma diferente esse direito, porque ele tem implicações de violação de um direito fundamental. Assim como, sei lá, vamos dar um exemplo mais antigo, quando você tinha um grampo ilegal em um telefone, né? A gente sabe que é possível ter interceptação em comunicações telemáticas, desde que tenha ordem judicial, mas há muitos casos em que você não tem uma ordem judicial, por exemplo, para poder acontecer esse tipo de interceptação. Você está ferindo um direito fundamental ali. Então, é esse status que o direito à proteção de dados ganha hoje, né? De uma violação constitucional quando da violação do direito à proteção de dados pessoais. Então, acho que ainda que eu tenha focado mais na LGPD, isso dá um tom para entender como uma futura regulação de IA precisa se adequar a todo um ecossistema, a toda uma ordem normativa de proteção de dados que já existe no Brasil desde a década de 90, e se pensar desde 1900 agora eu não me recordo se desde 88, mas desde quando a gente estabelece o habeas data como um direito constitucional, ela precisa se adequar a esse ordenamento de proteção de dados que a gente já tem no Brasil. E é o que a gente está na esperança de ver. Assim, esse debate já está acontecendo pelo menos há uns 5 anos. Sim. Desde 2020, pelo menos, a gente está enfrentando esse debate, não o NIC-BR diretamente, mas a gente, enquanto sociedade, está enfrentando esse debate de inteligência artificial e de regulação de inteligência artificial, com muita expectativa de que venha um projeto que consiga equilibrar de forma saudável a inovação e o respeito aos direitos, que isso é um discurso, inclusive, muito comum, de que um regramento ou uma regulação que proteja direitos ou esteja mais voltada à garantia de direitos, ela é um impeditivo à inovação, e o que não é verdade. O que ela habilita, na realidade, é uma inovação responsável, né? E responsiva, e que atenda não só os anseios de quem desenvolve esse tipo de tecnologia, mas de quem é afetado diretamente por elas também. Sim. Eu agradeço. Jefferson, inclusive, como que a ANPD tem observado e atuado em relação ao crescente uso, né, desses recursos de inteligência artificial e nas mídias digitais também? Existe uma atenção especial ou uma fiscalização sobre o tratamento dos dados pessoais e os dados pessoais sensíveis nessas novas plataformas, nesses novos recursos? Com certeza, viu, Samara? Eu acho que isso rege hoje uma das principais pautas da ANPD atualmente. A gente sabe que a inteligência artificial ela vem assim um salto tecnológico muito grande, um avanço, né, nesses últimos anos muito grande, impulsionado aí pelo ChatGPT e muitas outras plataformas de inteligência artificial. Mas com isso ele vem aí e traz riscos inéditos e desafios que nós não conhecíamos. Então isso aí a sociedade toda está aprendendo, muitos com medo da nova tecnologia e no afã de tentar proteger o cidadão, inclusive pode até mesmo atrapalhar a inovação, né, como o próprio Nathan disse. Então a NPD está focada e preocupada em tentar regular, mas também promover a inovação, que isso aí eu acho que é fundamental. Acho que as grandes modelos de linguagem, né, as LLMs, e acho que as plataformas digitais, elas trabalham com uma quantidade massiva de dados, pessoais e não pessoais, como o Nathan disse, né, mas de uma forma geral, ela usa muitos dados pessoais sem clareza para o titular, para o cidadão. Não sabe quais os dados são utilizados e onde essas informações estão armazenadas. Mas a LGPD, acho que lá desde 2018, ela trouxe fundamentos jurídicos e éticos que acho que hoje são indispensáveis para o uso da inteligência artificial. Como o princípio da finalidade, né, da transparência, a prevenção, a não discriminação, que é um dos princípios da LGPD também. E esses fundamentos, acho que tem sido ponto de partida da ANPD para exercer o papel dela de regulador e fiscalizador ativo na área de inteligência artificial, mesmo antes do projeto de lei 2338. Eu vou trazer aqui alguns casos, inclusive das plataformas digitais, alguns casos aí sobre que demonstram isso, né? O mapa de temas prioritários nosso da fiscalização,
ele identifica os riscos concretos e a gente prioriza o que deve ser fiscalizado. E nesse mapa de temas prioritários, a inteligência artificial e o uso das plataformas digitais é um dos prioritários. Casos concretos, como até o Nathan começou a comentar sobre o caso Meta, Facebook, Instagram, né? Então, a gente abriu um processo de fiscalização. O objetivo principal era usar os dados de dados pessoais no treinamento de IA, uso de dados de criança e adolescente para o tratamento de IA, perfilamento algoritmo e o uso de dados biométricos. A ANPD, nesse caso, inclusive, emitiu uma medida cautelar, suspendeu o uso da inteligência artificial no início para que pudesse fazer um termo de ajustamento de conduta, e isso foi muito bom porque a Meta trabalhando muito em parceria com a ANPD no sentido de adequar os seus produtos às orientações da LGPD. Esse é um caso que, inclusive, hoje continua, né? Continua no processo de fiscalização. O caso do X, do X, que é o antigo Twitter, né? A gente também, no início, começou a fazer um processo fiscalizatório. O objetivo principal era ver o uso de dados públicos e dados acessíveis que estavam sendo utilizados, rastreabilidade e transferência internacional de dados. Esses dados, né, coletados aqui eram feitas transferências internacionais armazenados fora do país. Também foi um caso de fiscalização. O caso do TikTok. O TikTok também é um caso bem emblemático, que o objetivo principal era verificar a proteção dos dados de criança e adolescente, né, no meio dessas plataformas. O algoritmo de aferição de idade, que a gente tem trabalhado muito lá com eles também. Práticas de publicidade direcionada para crianças e conteúdo não adequado para menores, através do feed sem cadastro. Se você já utilizou a plataforma TikTok ou muitas outras plataformas hoje de streamer, você, sem estar logado no aplicativo, ele já começa a te mandar um monte de informação. E muitas vezes essas informações, um usuário não cadastrado, criança utilizando o aplicativo, vinha conteúdos inadequados, não direcionados para aquela faixa etária. Então, a NPD proibiu o uso, a disponibilização do feed sem cadastro. Hoje, a plataforma não utiliza mais, através de uma medida cautelar, e hoje eles estão procurando adequar a plataforma para atender esses requisitos. Recentemente, também, um outro caso emblemático é o TFH, Tools for Humanity, que aqui em São Paulo, inclusive, né, faziam muitas coletas, o uso de a coleta de dados biométricos, né, através do escaneamento da íris, cuja finalidade, a transparência, não era muito clara para os titulares, para qual a finalidade daquela coleta, e o consentimento não válido, por meio de fornecimento, né, de compensação financeira, que viciava o consentimento, que a LGPD ela traz isso muito claramente. E através de uma medida cautelar nós não suspendemos a operação, mas sim que não pudesse ser utilizado essa hipótese legal da finalidade de forma viciada, como estava sendo. E a empresa optou por parar as operações até que se esteja adequado. É um processo também que continua. Então, esses casos, eles mostram que a NPD tem atuado aí de forma, não de forma reativa, mas até de forma preventiva, né, estruturante, e buscando aí adequar essa agenda regulatória da inteligência artificial, em muitos desses casos. E tem vários outros, por exemplo, os estádios de futebol, a lei dos esportes, ela obriga que para a entrada nos estádios tem que ter ali a validação biométrica, né? Exato. E a NPD, inclusive, abriu um processo de fiscalização contra 20 times de futebol para avaliar como que isso está sendo feito para atendimento. A gente viu muitas irregularidades no sentido de coleta de dados de criança e adolescente e outras formas de tratamento, armazenamento desses dados, onde estavam disponibilizados, e é um processo também que continua, mas a gente já emitiu várias orientações para adequação. Tem outros exemplos também, mas eu acho que vamos limitar esse sim. Sobre a agenda regulatória com foco na IA, né? Isso é a questão da fiscalização. Sim. A nossa agenda regulatória, ela contempla a inteligência artificial com um dos pontos, a inteligência artificial na proteção de dados pessoais. A gente ainda está aguardando como vem o texto da 2338, né, do projeto de lei, por isso que a gente atua hoje muito assim, mais restrito no uso da inteligência artificial com o tratamento de dados pessoais, né? O objetivo nosso nessa regulação é trazer diretrizes e parâmetros para o uso da IA, né, baseado na LGPD e nos princípios internacionais que já temos hoje, né, de governança algorítmica, transparência algorítmica, né? A gente está buscando aí uma definição de boas práticas, avaliação de impacto, explicabilidade algorítmica. O objetivo aí é consolidar isso junto com o relatório de impacto da proteção de dados, né? Então, um relatório de impacto voltado aí para os tratamentos de IA, né? O uso da tecnologia. Também a regulamentação de dados sensíveis, que também é um
dos pontos nossos da regulação. Dado sensível, né, para explicar, são dados que possam trazer tratamentos discriminatórios. Você pode ver que o legislador ele colocou um rol específico de dados sensíveis, né, como opiniões políticas, raça e outras informações que possam trazer alguma discriminação, é considerado dado sensível, dados biométricos, né, dados de saúde. E a gente busca, então, a integração com esse futuro sistema de regulação da IA, o CIA, que a ANPD deve vir a ser a autoridade. Hoje é um consenso dentro do Executivo, né? Hoje existe até um visto de iniciativa no projeto de lei que traz o nome da ANPD explicitamente. Isso acredito que deva ser alterado, mas o Executivo já sinalizou, através de várias reuniões, que a ANPD será a reguladora, né? Hoje também nós trabalhamos com um sandbox regulatório de IA. Esse é um projeto que nós estamos trabalhando desde 2024. O objetivo dele ali é permitir que empresas, instituições públicas, privadas, possam testar soluções num ambiente regulatório controlado que a ANPD gerencia, né? O objetivo ali é a gente ver avaliação de risco, explicabilidade, né? E mitigação de vieses algoritmos que possam existir nessas aplicações de IA. Nessa primeira edição, que nós estamos agora, né, já estamos executando, participaram startups, instituições públicas, privadas, e os projetos principais foram esse área de transparência algorítmica, teve de saúde digital, também de IA generativa, e esse projeto está sendo conduzido em parceria com a USP hoje, foi a entidade que ganhou do nosso primeiro edital, né, de convocação. E nessa semana, agora, nós publicamos o resultado dos projetos selecionados para participar do Sandbox, né? Nos termos lá do edital de convocação. Então, o objetivo, acho que é transformar isso aí uma referência na regulação de aprender regulando, né? Tanto a ANPD quanto as instituições que estão participando. A gente também tem publicado várias informações a respeito de novas tecnologias, né? Estudos sobre novas tecnologias. A gente tem essa iniciativa que nós chamamos de radar tecnológico, né? Uma série de estudos prospectivos. A gente tem um volume específico sobre IA generativa. E aí ele traz ali alguns desafios, né? Voltados para a proteção de dados, mas como o uso de bases de dados pessoais para treinamento de LLMs. A gente tem lá inferência com dados sensíveis, explicabilidade, auditoria, rastreabilidade. E o objetivo dele lá é principalmente incorporar aí que as instituições busquem conceber a proteção de dados desde o princípio do desenvolvimento das IAs, que a gente chama de privacy by design. Exato. Isso que a gente busca nesse estudo, mostrar isso, né? E também essa semana agora, nós publicamos, aproveitando a Semana da Criança, a gente publicou a 5ª edição desse radar tecnológico, que o tema foi mecanismos de aferição de idade. A gente está buscando ali trazer já, antecipar essa futura regulação sobre o tema, que inclusive está previsto lá no ECA Digital, que agora é a responsabilidade da ANPD, né, explicitamente, né? Então, acho que a ANPD ela enxerga a inteligência artificial não apenas como um desafio técnico, mas como um tema de cidadania digital, né? Eu acho que no Brasil a gente tem que buscar que essa tecnologia ela venha com bastante inovação, né, mas com bastante respeito à ética e os direitos do cidadão. Acho que é fundamental. Muito importante. Retomando agora, Nathan, o contexto do NIC e do ecossistema de governança da internet, qual é o papel do NIC.br e de outros atores importantes, como o CGIBR, e nesse contexto o uso da IA e das plataformas digitais, como essa governança pode apoiar nós do Poder Judiciário? Como é que você tem feito essa ligação? Bom, para começar essa resposta, a grande contribuição do CGI e, consequentemente, do NIC.br no debate sobre a agenda digital como um todo é o modelo multissetorial. Sim. É a compreensão de que esse tipo de problema complexo ele demanda, obviamente, soluções complexas e que é preciso que outros atores estatais e não estatais sentem em conjunto e conversem e façam concessões e, enfim, cheguem no que a gente chama, daquilo que eu comentei mais cedo, de consenso pragmático.
isso é o nosso fundamento, de que a gente sempre vai prezar por esse modelo multissetorial. É um modelo de referência a nível nacional, mas não só. Enfim, o próprio modelo do CGI é utilizado como exemplo para a governança da internet a nível internacional. E onde entra IA e plataformas aí? Isso. Né? Plataformas hoje, a gente pode... Internet, numa definição bem clássica de internet, a gente tem que a internet é uma infraestrutura de comunicação. O que a gente fala hoje em plataforma, se a gente pega o modelo OSI da estrutura da internet, a gente tem algumas camadas. A internet propriamente dita, ela é uma camada de protocolos de rede que fica sobre uma camada de infraestrutura de telecomunicações, de cabeamento, cabos submarinos, etc. Existe uma camada lógica sobre ela, onde trafegam os dados, os pacotes de dados. Acima disso tudo, a gente tem o que a gente chama de camada de aplicação, que é onde residem as plataformas. E isso é importante para que a gente não confunda internet com plataformas. Plataformas precisam da internet, mas não são a internet, elas são uma expressão, elas são uma ferramenta habilitada pela existência da internet. E por que isso importa? E antes prometo que eu entro na pergunta de fato, mas isso é um insight, uma informação importante, porque a gente tende a achar que a internet são só as plataformas que a gente acessa, que é a rede social, que é o aplicativo de transporte, mas não. O seu e-mail é a internet. É um protocolo separado de rede. Próprio, né? Próprio. Ele independe do protocolo web para funcionar. Sim. Né? Então, é uma estrutura bastante complexa. E a IA, apesar dela não estar necessariamente dentro da infraestrutura de internet, ela se aproveita da camada de aplicação, obviamente. Se pensar em grandes modelos de linguagem, a gente consegue usar a interface dele graças ao acesso à internet. Então, ela ela potencializa os sistemas de IA. Sim. E onde a gente entra nisso tudo? Bom, o CGI, dentro desse fundamento multissetorial, dessa compreensão do que é a internet, enfim, o que são provedores de aplicação, provedores de conteúdo, o que são plataformas, etc. Esse ano, a gente lançou um conjunto de 10 princípios para regulação de plataformas, num modelo análogo ao que a gente fez em 2009, com relação aos 10 princípios para governança e uso da internet, com o decálogo. É um novo decálogo. Interessante. A gente tem... Ele não substitui o antigo, né? Sim, porque ele está mais focado em plataformas. Mas ele também foi um processo feito de forma multissetorial. Então, a gente buscou ouvir, consultar e discutir, debater exaustivamente com todos os setores interessados, todos os atores interessados no tema de governança digital. E, além disso, a gente abriu uma consulta pública, onde atores que não necessariamente fazem parte da composição do CGI-BR pudessem participar ativamente desse debate. E o resultado disso tudo foi esse conjunto de 10 princípios. Junto disso, que são assim, é uma coletânea de ações que foram feitas ou sucessivamente ou paralelamente umas às outras. A gente também lançou uma nota técnica do que a gente chama de tipologia dos provedores de aplicação. Então, a gente parte do Marco Civil da Internet, daquela divisão que eles fazem de provedores de aplicação e provedores de... Agora me fugiu a palavra. Mas, enfim, as duas categorias de provedores que eles estabelecem no Marco Civil da Internet, e faz um estudo sobre como classificar determinados tipos de provedores dentro dessa grande definição de provedores de aplicação, especialmente com relação ao nível de interferência que eles exercem na autonomia do usuário na rede. E aí, um outro resultado dessas atividades foi que, em parceria com o NUPEF é uma organização da sociedade civil
muito focada dentro desse campo que a gente chama de direitos digitais, mas ela atua muito fortemente com os debates sobre inclusão digital e processos de governança da internet. Ela foi fundada pelo Carlos Afonso, que é um dos pioneiros da internet no Brasil. Em parceria com o NUPEF, a gente publicou uma coletânea de artigos em 2 edições, uma coletânea de artigos que analisava os resultados das contribuições das consultas públicas. Então, ele foi lançado pela revista Politics. A revista Politics é a revista do NUPEF. Foram lançadas em 2 edições esse ano, em que a gente busca também com autores que submeteram a um edital uma proposta de artigo. Esses artigos foram analisados por pares, todo um sistema de avaliação, e foram aprovados posteriormente alguns deles para serem publicados nessa edição, em 2 edições da revista Politics. Então, é aí que a gente está no debate sobre plataformas. Sim. Na produção do decálogo, nas iniciativas de participação pública ampliada no debate, como um caso de consulta pública, e na produção de conhecimento, na facilitação da produção de conhecimento sobre esse processo de regulação de plataformas, que aí entra essa edição da revista Politics, além do caráter técnico também, de oferecer substrato técnico para o tomador de decisão conseguir compreender onde se encaixa determinado provedor de aplicação nesse contexto todo de internet que a gente vê hoje, nessa expansão do que é a internet. Com relação à inteligência artificial, o NIC.br, ele é parte do OBIA, que é o Observatório Brasileiro de Inteligência Artificial. OBIA, sim. O OBIA, ele está presente no Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, em um eixo específico sobre apoio ao processo regulatório de governança de IA. E o OBIA, ele também está inserido dentro daquele EBIA, né, da Estratégia Brasileira de IA, que, se não me engano, é de 2019. Sendo atualizada. E está sendo atualizada. E lá a gente atua em rede. Isso é uma outra coisa importante. Governança da internet é multissetorial e ela tem uma dinâmica de governança em rede, ou seja, a gente se alia a diversos atores de diversos setores, de diversas organizações, para fazer esse processo de governança amplo do ecossistema digital. Então, em termos de NIC.br, a gente tem o CETIC atuando. O CETIC é o Centro de Estudos que produz indicadores, e o CEPTRO, que é um dos nossos departamentos muito focado em capacitação, em redes, mais especificamente, atuando em conjunto com um departamento do NIC, que é o OBIA, também é um departamento dentro do NIC, atuando em conjunto com algumas organizações, como a CGEE e a SEAD, órgãos do governo federal também, e organizações do setor produtivo, para... Primeiro, são vários objetivos, eu listei aqui alguns, que o primeiro deles é compilar, registrar e prover informações sobre o uso e adoção de tecnologias relacionadas com IA, e aí priorizando os eixos definidos no EBIA, então trazendo esse documento Sim. estratégico para o contexto de ampliação do uso de IA e tentar identificar quais são esses usos. O segundo é permitir uma análise ampla e auxiliar na avaliação dos impactos na sociedade nas tomadas de decisão desses sistemas de IA. E aí está muito relacionado com o que você também comentou, Jefferson, em termos de prioridades da NPD. Por outro lado, a gente também tem o fomento ao diálogo entre atores do ecossistema de IA. Então, nessa dinâmica de governança multissetorial, governança em rede, de incentivar esse tipo de espaço, facilitando a criação de um ambiente de políticas setoriais para a implantação de sistemas de IA confiáveis e éticos. E, por último, desenvolver, contribuir e implementar programas de capacitação em áreas como ética, privacidade e aspectos legais ligados à IA. Então, a gente se insere nesses dois debates a partir dessas vertentes, como eu comentei, a de plataformas, com todas aquelas atividades, e no eixo de IA a gente tem focado muito as nossas atividades com as atividades do OBIA. E aí é importante só destacar que já há 2 anos, esse é o 2º ano, que a gente organiza o seminário do Observatório Brasileiro de Inteligência Artificial,
ele tem acontecido em conjunto, assim, né? Primeiro acontece o Seminário de Proteção à Privacidade e aos Dados Pessoais, e logo em seguida, no dia seguinte do encerramento do seminário, acontece o Seminário do OBIA, que busca justamente possibilitar essas discussões que estão listadas aqui nos objetivos do Observatório. Então, a gente se insere por essas vias nesse debate. E eu já vou deixar aqui meu comentário que esses eventos são excelentes, tanto o do Seminário de Proteção e Privacidade, o OBIA, bem como o do Encontro de Encarregados, que a NPD organizou. Eu tenho, assim, como um dos melhores que eu já pude acompanhar presencialmente. Excelente. E em relação, para a gente entender um pouco esse contexto, nessa nossa preocupação, Jefferson, de trazer uma fala de orientação para os nossos servidores, né? No contexto, voltando um pouquinho nesses dados públicos e demais documentos, né, extraídos, por exemplo, de processos judiciais, né, e eleitorais, que muitas vezes, como você mesmo citou, são até públicos, muitas das vezes, né? Quais são os cuidados essenciais recomendados que a NPD, assim, poderia trazer para nós, você, né, enquanto fala pela NPD, para que a gente possa evitar, né, essa eventual exposição excessiva e garantir a segurança dessas informações? O que você consegue trazer para nós de orientação? Tá certo. Excelente a pergunta. Eu acho que vou tentar trazer aqui alguns exemplos e também algumas orientações, como você mesmo vamos pôr a mão na massa, né? Vamos para a prática. Acho que a publicidade, ela não elimina a questão da proteção de dados. Isso, na primeira fala, eu falei um pouco disso, né? A gente tem que reforçar que a publicidade do documento não torna ele imune à LGPD, como eu falei. Então, mesmo quando os dados estão, assim, publicamente disponíveis, né, como esses constantes, como você disse, em processos judiciais, eleitorais, ou mesmo os processos administrativos, né, eles continuam protegidos lá pela LGPD. E a NPD, ela tem, assim, alertado que sempre tem que verificar a finalidade e a proporcionalidade desse tratamento, observar antes da divulgação desses dados, né. Então, assim, publicar ou compartilhar informações de dados pessoais, ela é um ato legítimo, né, mas ele só é legítimo quando existe uma hipótese legal e uma necessidade comprovada para que esses dados sejam publicizados, né? A transparência dos dados públicos é necessário. Vou trazer aqui também um contraponto entre a LAI e a LGPD para esclarecer isso que eu ia perguntar. Vou trazer um pouquinho sobre isso. Mas não tem aquela regra, né, que fala que os dados são públicos, né? Como é que a gente compreende, então? Mas é possível, sim, a gente harmonizar isso aí, com certeza. Então, assim, eu acho que a divulgação irrestrita de dados pessoais, né, CPF, endereço, cópia de documentos, informações sensíveis de saúde, por exemplo, filiação sindical, pode violar os princípios aí da finalidade da minimização dos dados. Eu acho que é fundamental. Como você me perguntou, o exemplo que aconteceu, já casos que foram trazidos para a NPD, era isso. Era divulgação de cópias de documentos, né, na íntegra em processos judiciais. Que foram disponibilizados. Foram disponibilizados, não sei, de maneira inadvertida, mas que trouxeram violação de alguns direitos e as pessoas se sentiram vulneráveis, né? Sim. Porque cópia integral de todos os documentos, isso acho que tem uma desproporcionalidade. Então, tem que ter um cuidado muito grande, né? Acho que durante as discussões, a NPD ela tem visto aí casos desses documentos publicados de maneira excessiva. Eu acho que é importante avaliar, então, a natureza e o impacto dessa informação antes de deixar isso público, né? Se isso é necessário realmente. Sim. O guia da NPD, então, ele traz algumas orientações para o poder público e recomenda, né, que mesmo os casos de acesso público previsto na lei, eles têm que adotar algumas medidas de mitigação de risco. É fundamental. Então, primeiro, anonimização e pseudonimização, sempre que possível, desses dados antes da divulgação. Sempre que for possível, anonimizar esses dados ou pseudonimizar, né? Pseudonimização, a diferença é que esses dados são reversíveis, né, através de uso de criptografia ou outros mecanismos de mascaramento, que esses dados podem tornar público com informações de posse do próprio controlador, né? O controle de acesso e a limitação do tempo de disponibilização. Então, controlar quem pode acessar e o nível de acesso é fundamental. Muitas vezes disponibilizam os dados e todo mundo tem acesso àquilo de forma indiscriminada, né? Então, tem que ser uma avaliação, avaliar inicialmente o risco, né, antes do registro ou até mesmo da divulgação desses dados. É importante verificar esse risco. Usar termos de responsabilidade, muitas vezes, quando esses dados... Coletar esses termos preventivos, porque você traz a responsabilização e a consciência de quem está recebendo esses dados num compartilhamento, por exemplo.
E eu acho que a revisão periódica dos bancos de dados e dos sistemas que fazem essas publicações, muitas vezes sistemas automatizados que já colocam os dados públicos, né? E então é importante... E republica aquilo. Republica. Então isso é fundamental revisar e reavaliar esses sistemas. Muitas vezes sistemas legados, sistemas de alguns anos que já estão aí, então eles precisam ser reavaliados. É fundamental. Né? Acho que essa prática aí oferece mais segurança e prevenção. Isso está previsto lá no artigo 46 a 49 da LGPD, né? Algumas boas práticas de governança preventiva que a NPD traz, inclusive está no nosso guia lá também. Vou trazer assim, 3 dimensões principais, tá? E vai como uma sugestão. Primeiro, planejar antes de divulgar. Muitas vezes a gente vê que o pessoal divulga e não planeja nada. Já quando vê, já tipo aconteceu assim, respira, e vem vamos reativo. ler de novo. É reativo. Precisa disso tudo mesmo, Exatamente. Né? Antes de for divulgar, é essencial avaliar então a finalidade e a hipótese legal que me ampare para fazer aquilo. Primeira coisa. Né? Se os dados são, se há dados desnecessários ou excessivos, como eu disse, essa questão da publicação dos documentos de partes de processo de forma integral. Se o objetivo ele não pode ser atendido também com dados agregados ou anonimizados ou resumidos, ou resumos desses dados. Muitas vezes pode atingir o objetivo da transparência. Então, primeiro, o segundo eixo é garantir a transparência com segurança. Esse é o segundo eixo. Então, como que eu falo transparência? Acho que é o principal princípio que é violado pelos órgãos públicos, eu posso dizer. É a questão da transparência. Muitas vezes coleta os dados, o cidadão ele tem a obrigação de fornecer o dado para ter acesso a um serviço. Algum cadastro, né? Cadastro. A instituição pública, ela trata e coleta esses dados não porque ela quer, mas porque ela tem uma obrigação legal. Tá tudo regular até aí, né? Tudo, exatamente. Mas não tem transparência. E muitas vezes esses dados são compartilhados e o cidadão nem sabe que esses dados estão sendo compartilhados. Então, a transparência é fundamental dos dados do controlador, a finalidade da divulgação ou do compartilhamento e o direito do titular tem que ser respeitado através de canais facilitados de comunicação. Então, um canal facilitado com o encarregado, um canal para exercício de direitos, a gente tem exemplos muito bons, inclusive em tribunais, né? De ferramentas e softwares que permitem esse trabalho, esse exercício de direitos, né? Saber quais os dados o tribunal tem sobre ele, onde esses dados estão armazenados. Então, é uma dica também. E o terceiro eixo é que é tratar a segurança como um processo contínuo. Vulnerabilidades, elas mudam a cada dia, novas tecnologias surgem e esses dados que hoje estão protegidos, amanhã não estarão mais. Então, tem que ser sempre reavaliado esse processo de segurança, né? Mecanismos adicionais de proteção, onde esses dados são armazenados, se eles estão em ambiente controlado, ter controle de acesso por perfis, né, de acesso. Sim, e também nível de acesso, níveis de acesso diferenciado para, né, quem tem que saber aquilo que ele necessita conhecer, né, não é de forma discriminada. E, por fim, anonimização e pseudonimização. Falando um pouco sobre o equilíbrio, então, da lei e da LGPD. Acho que a LGPD e a Lei de Acesso à Informação, elas não são opostas. Elas se complementam. Né? O próprio Natan comentou um pouco sobre isso. A NPD, ela defende que a transparência não é sinônimo de exposição, mas sim de clareza sobre o tratamento dos dados e quais as finalidades desse tratamento. Então, a LGPD, ela não traz hipótese de sigilo. A gente observa que todas as hipóteses de sigilo, elas estão na Lei de Acesso à Informação. A NPD, ela traz a observância de mecanismos de segurança e de proteção, que muitas vezes as pessoas se ancoram nisso para ocultar uma determinada informação. Então, usa de forma casuística, escondendo um dado, porque dizem que a LGPD proíbe, e quando quer divulgar, fala que a lei obriga. Então, mas não é bem assim, porque, como eu disse, a LGPD não traz hipótese de sigilo, você não consegue amparar nessa forma. Né? Então, ela é principiológica, e através dos princípios você pode inferir que determinado dado não deve ser divulgado, realmente, porque ele é excessivo, desproporcional e traz risco para o cidadão. Então, é isso que a gente tem que observar. Então, nos processos judiciais eleitorais, né, o que a gente pode recomendar? Publicar somente o que for necessário para a publicidade do ato. Isso é fundamental. Né? Finalidade. Para aquela finalidade. Anonimizar nomes, endereços, identificadores diretos, acho que de partes e testemunhas, quando não é necessário. Essencial ao ato. Né? Evitar divulgação de formato pesquisável. Porque muitas vezes os PDFs pesquisáveis, o texto bruto, isso alimenta os motores de busca de indexação e muitas vezes os dados ele se torna exponencialmente divulgado na internet, porque os motores de busca indexam esses dados e as informações são
mais rapidamente divulgadas. Muitas vezes informações que não deveriam ser encontradas. Então, quando é um dado necessário, ok, mas às vezes são dados que não precisam de serem indexados pelos motores de busca. Então, acho que essas medidas, elas evitam risco, exposição indevida, reidentificação, acho que inclusive o uso indevido. Acho que concluindo, o que eu posso dizer? Acho que o desafio do servidor público hoje, eu acho que é compreender que proteger dados não é ocultar a informação, mas é publicá-la com responsabilidade. Acho que é fundamental. Acho que a NPD tem atuado aí junto com os tribunais, com os órgãos públicos, justamente para equilibrar, né, essa questão da transparência e da privacidade, né? Então, através da orientação, da fiscalização, muitas vezes chegando ao extremo de ter que sancionar, mas que não é a pegada da NPD. A NPD sempre busca orientar, né, trazer o ente regulado para a conformidade. Mas quando a gente não vê uma resposta, né, uma atitude responsiva, e realmente, inclusive, nos obriga à questão do sancionamento. Acho que o dado público ele continua sendo um dado pessoal. Então, o seu tratamento ele requer cuidado, tem que ter uma finalidade e respeitar o direito do nosso cidadão. Acho que é fundamental. Ou seja, né, o dado público ele é também esse dado pessoal e a gente tem que estar sempre olhando para os princípios, para as hipóteses legais, para que a gente possa fazer esse novo tratamento eventualmente. Que você passa a ser controlador. Uma vez que esse dado está público, você se apropria dele. Você vai começar um novo tratamento. Você tem eternamente a responsabilidade pelos dados que você detém. Exato. Então, coletou esses dados mesmo que público, você passa a ser um controlador e você tem que ter mecanismo de exercício de direito, né? O consentimento nem sempre é uma base legal apropriada para os órgãos públicos. Inclusive, no guia a gente traz alguns exemplos. Muitas vezes é para execução de políticas públicas, né? E obrigação legal regulatória. Que é a grande parte. Que é a grande parte. Existe o uso do consentimento, mas ele é residual. E muitas vezes o consentimento a gente acha ele um pouco vulnerável, né? Muitas vezes a pessoa dá o consentimento sem saber o porquê daquele consentimento. E às vezes não tem os mecanismos para revogação daquele consentimento. Exato. Né? E o órgão público, como ele tem obrigação de coletar dados, o cidadão ele se vê obrigado a fornecer esses dados. Então, nessa situação, o consentimento não é válido. Sim. Não é válido para exercer uma política pública, uma obrigação legal do próprio órgão. Muito bom. Natan, queria também que você trouxesse algumas palavras finais para que, assim, o que você visualiza de atuação fora do BIA que eu ia trazer para a nossa conversa, esse futuro de atuação dessa atividade multidisciplinar que já vem sendo desenvolvida aí pelo NIC junto com o CGI. O que você pode, assim, trazer uma fala mais já encaminhando para o encerramento do nosso diálogo de hoje? Legal. Acho que, enfim, como eu já comentei, o nosso mote é sempre tentar reunir esses atores para que a gente consiga, enfim, consensuar no que for possível consensuar dentro desses temas e seguir com o que a gente tem feito de que é produzir diretrizes para o desenvolvimento, não só da internet, mas também desse ecossistema digital, para pensar num ecossistema que seja justo, que respeite a inovação, mas sem deixar de lado o respeito a direitos, que reconheça essas assimetrias que existem entre os atores, sejam estatais ou não estatais, com relação ao titular de dados, e seguir por esse caminho de tentar o diálogo, de tentar a construção de consensos. O NIC, ele e o CGI, por consequência, está sempre de portas abertas para esse tipo de debate. A gente sempre fica muito feliz quando a gente é convidado para poder falar, porque apesar de a gente estar no cotidiano da internet, enfim, talvez a gente não... As pessoas, no geral, talvez não conheçam o trabalho do NIC e do CGI, né? Trazer que está atuando na infraestrutura da internet diretamente, sim. Enfim, não só com o registro dos domínios .br, mas com os pontos de troca de tráfego aqui no Brasil, que hoje a gente tem o maior ponto de troca de tráfego do mundo em número de tráfego de dados. Ou seja, é uma infraestrutura de data centers que permite o barateamento e a capilaridade da conexão à internet no Brasil. Então, ter essa possibilidade de conversar com vocês aqui do TRE, aqui também com o Jefferson,
é sempre muito gratificante. E conte conosco. A gente vai seguir nessa trincheira, Sim. pensando sempre numa melhor internet, nas melhores tecnologias, no desenvolvimento das melhores tecnologias e na redução dos impactos da sociedade, e sempre de forma multissetorial, sempre de forma em rede, para a gente tentar construir esse futuro melhor e mais justo para a gente. E da sua fala eu observo, eu que agradeço, que nós iniciamos falando, né, da contribuição do NIC para, oportunamente após a publicação da LGPD, e agora você trazendo as suas contribuições em relação ao uso de IA, né, nos meios digitais, trouxe também se repete o ciclo, né, do decálogo, né, os princípios. Você veja que houve exatamente inicia-se uma nova fase, né, que vai combinar aí, talvez, oportunamente com esses regramentos, se conversando, né, se falando entre lá e LGPD e futura legislação aí que vem para disciplinar os pontos de uso de IA, né? Exatamente. Jefferson, as suas palavras também para encerramento do nosso diálogo de hoje. O que você vê aí, fora tudo que você, obviamente, já trouxe, falando aí de novidades de atuação, inclusive essa importantíssima atribuição do ECA Digital agora. Fique à vontade para contribuições finais. Tá joia, Samara. Muito obrigado. Eu acho que as palavras finais acho que é de agradecimento e de colocar a NPD à disposição, né, do tribunal, em conversas futuras. A gente falou aqui hoje muito em casos em abstrato, né, mas eu sei dos problemas e os casos concretos que acontecem, né, no dia a dia, no tratamento do dado pessoal. A NPD está à disposição para colaborar, para ajudar nesse trabalho de vocês, né, no aculturamento de toda a instituição. Estamos sempre à disposição. A gente sempre está inserido nesses debates nacionais, em todos os eventos que são possíveis. A gente busca estar presente e trazer essa mensagem na área de proteção de dados. Acho que a NPD agora ela inaugura uma nova fase, né, na sua estrutura, se transformando em agência. Então a gente vê as responsabilidades do ECA Digital, que são muitas, nos preocupa porque até março a lei entra em vigor e exige uma necessidade muito grande de adaptação das plataformas digitais, dos provedores de serviço, dos provedores de conteúdo, inclusive das instituições que disponibilizam softwares, né, que hoje não se preocupam muito com os mecanismos de aferição de idade, controle parental. E a NPD, então, ela está preocupada com isso e está se adaptando. A gente desenvolveu lá um programa extenso de ações, 25 ações divididas em 6 eixos, para fazer frente a essa questão do ECA Digital agora até março, né? A estruturação da NPD é uma delas, né? Um desafio muito grande, né? E a vinda também da regulação da IA, que a gente está inserida nesse processo desde os debates do Congresso, no texto do 2338, e também já pensando e articulando a estrutura da NPD para receber essa atribuição. Então, o desafio é muito grande pela frente, mas a gente está preparado para enfrentá-lo, e com colaboração, né? Colaboração das instituições, né? Das parcerias que nós já firmamos, e a manutenção dessas parcerias é fundamental. Ficamos à disposição e foi um prazer estar aqui presente hoje, trazer essa mensagem. O prazer foi todo meu. Eu creio que esse diálogo só se inicia hoje. Espero, em outros momentos, podermos retomar esse novo encontro, quem sabe. Agradeço imensamente a disposição, o tempo de vocês. E muito obrigada, pessoal, pela tua audiência, pela acompanhar mais esse seminário no dia de hoje. Minha eterna gratidão a todos vocês.